A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um momento de culto. Hoje estou aqui da minha casa. Nós que estamos enfrentando aí a fase vermelha, né, de restrições dos governantes. Mas como eu tenho dito, o templo está fechado, mas a igreja está aberta, né? A igreja está espalhada, somos nós, cada um no seu lugar. Representando a Igreja de Cristo aí. E até dia 11, né, foi ampliado aí o período dessa fase emergencial. Então, vamos continuar aí com os nossos cultos online até dia 11 a princípio. Mas é bom você participar, é bom você enviar e compartilhar, né, o vídeo do nosso culto para que outros possam participar também onde estiverem, ok? Nós vamos orar ao Senhor para darmos sequência ao nosso momento de culto de adoração. Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, damos-te graças, ó Pai, pela bondade, misericórdia, compaixão do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque neste tempo tão difícil que estamos vivendo, passando, sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Sabemos que o Senhor não nos abandona em um só momento, Pai. Sabemos que Tuas bondosas mãos estão sobre nós
e que o Senhor é aquele que nos guia, que nos conduz, que nos guarda e soberanamente, ó Pai, tem agido sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, este momento agora como uma oportunidade de adoração ao Teu nome, ó Pai, e podemos chegar até o Teu trono de graças e sermos recebidos diante do Senhor, para que o nosso culto, ó Pai, agrade o Teu coração. Fala conosco, ó Pai, recebe a nossa adoração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero deixar com os irmãos o texto bíblico do Salmo 99, versos 6 a 9. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Amém? Esse é o Senhor que nos guarda, que nos guia, caminhando sob a nuvem. É o tema de hoje do nosso culto. Nós estamos aí em plena campanha em prol de missões mundiais, lembrando aí que o nosso alvo é o mesmo do ano passado, de R$7.000, ok? Então prepare uma oferta aí que saia exatamente do seu coração, né? Para o coração de Deus. Que a intenção da sua oferta seja exatamente alcançar aqueles que estão perdidos pelo mundo afora, e não são poucos, né? Então prepare a sua oferta de amor para entregar no próximo mês. O tema de missões mundiais desse ano é Viva o Poder de Transformar. Viva o Poder de Transformar, baseado na divisa 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o poder de testemunhar vem do próprio Deus, do Espírito Santo que habita em nossas vidas. E nós podemos e devemos testemunhar através das nossas próprias vidas, no nosso falar, no nosso agir. A gente tem que ofertar e, além de orar, interceder pelos perdidos, interceder também pelos nossos missionários espalhados em 85 países pelo mundo afora. Nós vamos agora, na sequência, ter um segundo vídeo do pastor João Marcos, um vídeo bem curto, e depois aprendemos, né, cantarmos juntos um hino, a música oficial, Viva o Poder de Transformar. Vamos lá. Viva o poder de transformar. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, disse, e isso está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo, e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já recebemos este poder. E este poder não veio apenas sobre os discípulos, veio sobre a igreja, sobre as pessoas que compõem a igreja. Nós temos este poder. É necessário vivermos este poder. Este poder é o poder, como diz o texto, de testemunhar. Sim, a ideia aqui é que nós temos o poder até de nos tornarmos mártires. Sim, o poder de testemunharmos, até o limite da vida, até entregando a nossa vida nas mãos dos inimigos para que conheçam o amor de Jesus Cristo. Viva o poder de transformar.
cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Vamos orar ao Senhor, interceder por missões, interceder pela nossa oferta, não é? Pelos nossos missionários nestes tempos tão difíceis que eles também estão passando, né? Em toda a parte do mundo. Oremos. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Damos-te graças, ó Pai amado, por quem Tu és, por tudo que Tu tens feito, pela Tua proteção, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja. E especialmente agora, ó Pai, queremos interceder pelos nossos missionários, ó Pai, que estão espalhados pelo mundo. Ó Senhor Deus, tem misericórdia e compaixão de cada um, sustenta cada um debaixo da Tua mão santa e poderosa, ó Pai. Aqueles que estão enfrentando enfermidades físicas, ó Pai, como o Covid e outras, esteja estendendo as Tuas mãos de graça e de poder. Aqueles, ó Pai, que têm enfrentado problemas emocionais, esteja sustentando cada um, ó Pai. Aqueles que têm enfrentado problemas de perseguição religiosa, ó Pai, tem compaixão dos Teus servos, ó Pai. Toma cada um deles, ó Pai, cada um dos nossos missionários sustentados pela Junta de Missões Mundiais, ou seja, sustentado pelas Tuas igrejas batistas aqui do Brasil. Cada um com suas lutas, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas dificuldades, ó Pai, e que o Senhor esteja atentando para cada servo Teu, para cada família missionária, ó Pai. Abençoa-nos como igreja, nos capacita, Senhor Deus, a ofertarmos segundo a Tua vontade, ó Pai, uma oferta que seja agradável ao Senhor, ó Pai. Uma oferta que saia do fundo da nossa alma, do nosso coração, ó Pai. Desejosos de realmente ganharmos vidas para o Senhor Jesus, através da nossa oferta enviada para sustento digno dos nossos missionários, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a Tua igreja. Toma-nos nesta noite. Recebe o nosso culto, Pai. Recebe a nossa adoração. Eu oro em nome e por amor de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém? Deus nos consola e Deus nos faz consoladores. Ou Ele consola outras pessoas através dos seus filhos, através das nossas vidas. Que você se coloque nessa brecha
neste tempo difícil que temos vivenciado, de poder ajudar, de poder aconselhar, de poder caminhar junto, de poder ter uma palavra de conforto, de consolo na vida daqueles que têm perdido seus entes queridos, seja pela Covid ou por outra enfermidade, como os nossos irmãos. Marcela perdeu seu irmão, né, o Marco, que é o seu cunhado. Que o Senhor conforte e console esses corações e conforte todos que estão perdendo pela Covid. São muitos. A gente abre o Facebook e a gente nota ali, todos vocês têm notado isso, né? Que tem sempre 1, 2, 3 lamentando ali a perda de um amigo, de um ente querido. Que Deus conforte esses corações, que Deus abençoe os nossos governantes, que Deus olhe pela nossa nação, que essa vacina realmente possa chegar de forma definitiva em uma quantidade que abranja um número muito maior de brasileiros, que a gente possa ter num tempo muito próximo maior tranquilidade. Podermos voltar à normalidade ou próximo dela. Oremos também, irmãos, pelos enfermeiros da nossa igreja, pelos médicos, por todos os enfermeiros, médicos, motoristas, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que trabalham nos hospitais, pelos policiais, pelos pastores. Oremos por todos, ó Pai, por todos que têm enfrentado, estão na linha de frente, têm sofrido muito. Eu vi o testemunho de um médico essa semana e ele dizendo: poxa, eu também tenho família. Eu estou lá todos os dias e as pessoas cobram às vezes muito da gente, mas eu também tenho família, também tenho esposa, também tenho filhos. E eu me coloquei no lugar dele, eu sei que é difícil. Ore do seu lugar, interceda pelos nossos governantes, interceda para que tudo venha a se resolver da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Oremos durante toda a semana, todos os nossos dias, em todas as nossas orações. Pai amor, Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, Senhor Deus, mais uma vez. Clamamos ao Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia. Que as Tuas muitas misericórdias continuem nos alcançando, aqui no Jardim Independência, como Igreja do Senhor, mas todo o Teu povo, Pai, espalhado pelo Brasil, pelo mundo. Queremos pedir, Senhor Deus, misericórdia diante dessa enfermidade que tem crescido tanto, ó Pai, em contaminação, em número de mortos, ó Pai, em número de leitos tomados, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, e age com graça e com compaixão, ó Pai. Nós não merecemos nada, nós sabemos disso, ó Pai. Por isso pedimos que o Senhor possa agir com misericórdia e graça, ó Pai. Queremos te pedir também que olhe pelos médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham dentro dos hospitais, nas ambulâncias, ó Pai, os policiais, pastores, todos que de alguma forma têm estado na linha de frente, ó Pai, no combate a essa doença. Toma a vida de cada um, ó Pai, sustenta cada um. Toma os nossos enfermeiros da igreja, Seu Deus, guarda as suas vidas, protege o Seu Deus de um mal maior. Toma, Seu Deus, aqueles irmãozinhos da Tua igreja que têm comorbidades, ó Pai amado. Guarda as suas vidas, ó Pai. Estenda as Tuas mãos sobre nós, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Em todo o tempo nós precisamos do Senhor. Sê com a Tua igreja, ó Pai. Sê com os nossos governantes, ó Pai. Que eles realmente possam governar em favor do povo, ó Pai. Lhes dê discernimento, Seu Deus. Trabalhe na vida deles, ó Pai, para que eles trabalhem em prol do povo, ó Pai. Nós te pedimos isso, ó Pai, e pedimos que as Tuas misericórdias continuem sobre as nossas vidas e continuem sendo renovadas todas as manhãs, ó Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz no Salmo 18, versos 1 a 2 e 30 a 33. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus?
Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Amém? Que o Senhor realmente esteja aplanando o nosso caminho, fazendo com que o nosso caminho seja conforme a vontade dEle. Que a gente ande conforme a vontade dEle, conforme a palavra dEle. Vamos louvar o Senhor neste momento. Cante aí de onde você estiver. Louve o Senhor. Pode cantar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as vossas almas. Ele é fiel. É fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Certa no seu coração. Uma coisa só. Se você sair assim, já ganhou a noite, nós já ganhamos a nossa noite. Única certeza de que Deus é fiel.
Te louvamos, Senhor Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor Deus, por quem tu és. Te louvamos também, Senhor, pela bondade do Senhor em caminhar conosco, em estar conosco, em ir à nossa frente, em nos colocar em seus braços nos momentos mais difíceis. Te louvo, Pai amado, porque tu és Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Digno, ó Pai, de toda a adoração. Diante do Senhor, ó Pai, nós queremos agora nos colocar mais uma vez para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, por meio dela. Fala, Senhor Deus, de tal forma que sejamos edificados, desafiados, a mesmo em meio a esta crise, a esta pandemia, continuemos a confiar no Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. A partir do versículo 17. Êxodo 13, 17. Êxodo 13, 17 diz assim a palavra de Deus. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor nos guia na caminhada da vida. Como está sendo, meu irmão, a sua caminhada nesta vida? Como está sendo? Dura? Difícil? Mais ou menos como a caminhada de Paulo, depois que se converteu? Será que a sua vida, minha, nossa vida, nossa caminhada aqui está parecida com a de Paulo? E você sabe o quanto ele sofreu por amor do Evangelho, né? Quando nós acompanhamos aqui a jornada, a caminhada dos hebreus do Egito a Canaã, passando pelo deserto durante 40 anos, aprendemos como foi essa caminhada. E aprendemos também como é a nossa caminhada. Há semelhanças e diferenças entre as caminhadas, mas o Deus dos hebreus é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus de hoje. Os autores bíblicos registram em 17 passagens que essa caminhada foi acompanhada pessoalmente por Deus, que se mostrou através de uma dupla manifestação, que a gente já viu aí no texto. Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E sintetizando isso, Êxodo 40, 38 vai dizer: de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Números 9, 16 diz: era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. E Números 10, 34, a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Seguindo aí as narrativas
sobre essa caminhada dos hebreus do Egito a Canaã, vamos refletir sobre a glória de Deus possível também sobre as nossas vidas. Primeiramente, nossa vida é uma caminhada feita de dias e de noites. O versículo 21 vai dizer isso. O Senhor ia diante deles durante o dia, guiava-os com a coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. A nossa caminhada também é assim, de dia e de noite. Nós não vamos parar, não podemos parar. Nossa caminhada só vai terminar na Canaã celestial, né? A Nova Jerusalém, no céu. Literalmente, a nossa vida é composta de dias claros e de noites escuras. Mas, figuradamente, nossa vida é uma caminhada onde, em muitos momentos, tudo nos parece muito claro e com sentido. Mas, em outros momentos, são noites, onde não entendemos muito bem o que está acontecendo. Como, por exemplo, quando perdemos um querido filho, ainda criança, ou um jovem cheio de sonhos. Às vezes não entendemos muito bem. E isso se torna noite para nós, não é? Com tantos riscos a nos rodear e com tantas tentações para nos desviar, nós só podemos caminhar com segurança se formos guiados por Deus. Se tivermos sobre nós a sua nuvem, a sua coluna de fogo. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E à noite era a coluna de fogo para também guiá-los, iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Assim é a nossa vida. Deus em nós o tempo todo, presente em nós, de dia e de noite, iluminando os nossos passos, guiando-nos por caminhos retos, por caminhos planos, por caminhos de vida e não de morte. A caminhada também ela é nossa, é minha, é sua. Nós é que a temos que percorrer. Percorrer é preciso. Os pés dos hebreus tinham que pisar na areia quente e seca, os nossos também. Caminhada cristã é assim, nós estamos caminhando, estamos rumando aos céus, a nossa nova Canaã. E vamos passar por desertos, Alguns talvez estejam passando agora por desertos, com a perda de seus entes queridos, não é? Ou tomados pela doença, ou por um outro problema maior, diferente, mas estão passando pelo seu deserto. Mas cada um tem a sua caminhada. Ninguém pode caminhar por mim, ninguém pode caminhar por você. O que nós podemos fazer uns pelos outros é dar a mão, é caminhar ao lado, é incentivar, é motivar, é orar, mas cada um tem a sua caminhada. Séculos depois do fato ocorrido, Neemias entendeu do trajeto, né, dos hebreus para Canaã. Neemias entendeu a necessidade do caminho, já que ele mesmo teve de fazer o mesmo caminho, embora num outro itinerário. Ele diz assim em Neemias 9:12: Tu os conduziste de dia com uma nuvem, de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. O caminho que tinham que percorrer, nós temos um caminho a percorrer, você tem, eu tenho. Nós precisamos percorrer o nosso caminho. Nossa caminhada é feita por etapas, durante as quais paramos, refletimos, revisamos, retornamos, retomamos, avançamos. Nem sempre na vida seguimos em linha reta. Nem sempre trafegamos por lugares agradáveis. Como os hebreus, precisamos vencer etapa por etapa. Olha que interessante, Números 10, 11 e 12.
No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. A nossa vida também é assim como a dos hebreus. É por etapas. Algumas etapas são melhores, parecem dias. Algumas etapas não são tão boas, parecem mais noites. Mas a nossa vida também é feita de etapas. Nossas vidas são feitas de dias e de noites. Paramos, refletimos, avançamos. Muitas vezes precisamos recuar um pouco para recomeçar de onde estávamos. Lembram-se do primeiro amor da igreja de Éfeso? É dito àquela igreja: tenho contra ti que negaste o primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Muitas vezes temos que fazer isso também na nossa caminhada, que é feita de dias e de noites, e por etapas, mas estamos caminhando. Não podemos parar. Nessa caminhada também a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo se afastava do povo. O verso 22 diz, Êxodo 13, 22, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Coisa preciosa, coisa preciosa. Também conosco a presença de Deus é assim. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias de vossas vidas. E ele falou para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias de vossas vidas. Jesus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona, mesmo nas noites. Ele é a luz que vai iluminar o nosso trajeto, o nosso caminho. A presença de Deus é garantida. Eu estarei com vocês todos os dias de suas vidas. Era o que Deus fez, foi o que Deus fez com o povo na caminhada. Com a nuvem de dia, com o fogo à noite, Deus estava presente em todo o tempo. A presença de Deus conosco na caminhada é manifestação da sua graça para conosco. Neemias percebeu isso bem mais tarde. Ele disse: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Pois de dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Que coisa preciosa, linda! Deus está conosco em todo o tempo, guiando de dia e guiando nas noites também, iluminando nas noites. E isso por compaixão e graça, por misericórdia, porque nós não merecemos. Porque Deus poderia ter abandonado o seu povo ali no deserto. Deus poderia ter abandonado o seu povo ali no deserto? Poderia, meus irmãos, poderia. Era um povo duro, um povo rebelde, um povo murmurador, e a gente vê isso em todo o relato bíblico do Velho Testamento. E nós muitas vezes não agimos assim também. Reclamamos, murmuramos, nos rebelamos contra Deus, contra a palavra do pregador, não vou falar nem pastor, né? A gente começa a dar um jeitinho na palavra para se adaptar ao que a gente acredita. Em nossa caminhada devemos manter os olhos fixos em Cristo, não desviando nosso olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele que devemos manter fixo o nosso olhar, nunca nos problemas. Nunca nos problemas. Também nessa caminhada nos deparamos com a intervenção divina. Segundo a narrativa principal, que é a de Êxodo, que temos lido hoje, houve perplexidade em alguns momentos. Êxodo 14, 19 e 20 diz: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas.
A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Deus age, Deus intervém em favor do seu povo. Deus às vezes muda a sua posição para não nos perdermos na rotina do ritual, do costumeiro. Ele às vezes se manifesta no fim da madrugada. Êxodo 14, 24 vai dizer isso. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Deus age em nosso favor, nessa nossa caminhada. Deus intervém. Deus fez isso com o povo em várias oportunidades, mesmo o povo não merecendo. Mesmo o povo sendo ingrato, sendo rebelde, duro de coração. Ele enviou o maná, ele enviou codornizes, ele fez com que suas roupas e sandálias não se gastassem durante todos aqueles anos, caminhando no deserto. Depois de momentos de lutas, depois de muitas lágrimas, de muita preocupação, muitas vezes o Senhor intervém em nosso favor, nessa nossa caminhada. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. E por último, nessa caminhada, a nossa nuvem é a própria palavra de Deus. Números 9, 17 a 22 diz assim, a palavra do Senhor. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas, quando ela se levantava, eles partiam. Obediência a Deus. Êxodo 40, 34 também vai dizer, então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eles eram guiados pela nuvem, mas era da nuvem que Deus falava. Hoje nós somos guiados, por isso que a gente falou que a nuvem para nós hoje é a palavra de Deus. Nós somos guiados também pela palavra de Deus. Somos guiados por Deus quando queremos obedecer. Precisamos estar prontos a obedecer. Obedecer é abrir mão da própria vontade, da própria certeza, da própria razão. A obediência tem um preço, como caminhar quando não se quer ou descansar quando se quer caminhar. Por quê? Obedecemos a palavra de Deus, que é aquela que nos guia, que nos conduz de dia e de noite. Nos conduz como uma nuvem de dia e nos protege. E nos ilumina como a coluna de fogo da noite. Ilumina o nosso caminhar. Números 14 diz, eles ouviram que tu, Senhor, estás com este povo e que te veem face a face. O povo, as outras nações também viram isso, que o Senhor estava com eles. Que o Senhor estava com eles.
Eles ouviram que tu, Senhor, estás com este povo, que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Outros estavam vendo Deus guardando e guiando, conduzindo o seu povo, o povo de Israel. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa coluna e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Deuteronômio 1, 32, 33. Mesmo Deus fazendo tudo isso, de maneira muito clara, o povo não obedecia, desobedecia, caía, murmurava, reclamava. Povo duro, povo rebelde, mas o Senhor não deixou de abençoá-los. E para nós, esta nuvem, essa coluna, é a própria palavra de Deus hoje. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Concluindo, irmãos, o tempo não apagou na memória dos descendentes do povo de Deus a sua caminhada pelo deserto. E a imagem da nuvem sobre suas cabeças não foi apagada. O salmista, poeta, cantou no Salmo 78, 14, Ele, Deus, os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. O outro também repetiu, outro salmista, no Salmo 105, 39, Ele, Deus, estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Quando cantamos o que Deus nos fez no passado, somos lembrados do que Deus ainda fará a nós no futuro. O profeta Isaías, no capítulo 4, verso 5, diz, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá. Deus ainda se manifesta usando nuvens e colunas de fogo hoje? Não, né? Não, claro que não. Pastor Israel Belo vai dizer, não, literalmente não, espiritualmente sim. Não precisamos mais dessa manifestação, porque hoje nós temos a palavra de Deus que Ele nos deixou. Também conhecemos a Jesus Cristo, que é a revelação completa de Deus. Há um preço para ter a nuvem e a coluna de fogo conosco? Sim, há o preço de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Somos guiados por Deus quando queremos obedecer. Precisamos estar prontos para obedecer a Deus. Jesus nos ensinou isso. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Precisamos recordar as experiências do passado sobre o poder de Deus, tanto as experiências do povo da Bíblia como as nossas próprias. E continuarmos nossa caminhada, independentemente se estamos enfrentando uma pandemia ou outra aflição, pois a nossa terra prometida e o nosso melhor ainda está por vir. E chegaremos lá, porque a nuvem de Deus, a sua palavra, está sobre nós, nos guardando e nos conduzindo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue nos guiando e guiando a sua vida nessa caminhada até a nova Canaã, até a nova Jerusalém, até o céu. Segure-se nele. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre, ó Pai. Toda honra, glória, louvor e adoração sejam dadas ao Senhor, ó Pai. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos como igreja, ó Pai, espalhados, mas ao mesmo tempo unidos num só Espírito, num só Senhor, numa só fé, num só batismo. E podendo então partilhar deste momento de culto, de adoração a Ti, ó Pai. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor realmente seja a nossa nuvem através da Tua palavra, seja a coluna de fogo através da Tua palavra, nos conduzindo cada dia, ó Pai, passo a passo, naquilo que o Senhor já tem reservado a cada um dos Seus filhos, ó Pai. Intervém em nosso favor, ó Pai, porque nós também somos povo difícil, ó Pai. Muitas vezes povo rebelde,
um povo desobediente. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes à Tua palavra e intervém em nosso favor por Tua graça e compaixão, ó Pai, por Tua misericórdia, não por causa de mérito da nossa parte. Haja na vida do Teu povo, da Tua igreja. Abençoe cada um que partilha deste momento de culto, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar uma semana repleta da paz, da presença do Senhor, da direção do Senhor. Que saibamos, ó Pai, que em todo momento, em todo instante, o Senhor está ali. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é aquele que guia os nossos passos. O Senhor é aquele que vai à frente da nossa vida, abrindo o caminho. Seja com todo o Teu povo, ó Pai. Abençoa-nos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma última música. Que Deus abençoe a sua vida e possa lhe dar uma semana realmente cheia da sua presença, da sua graça, da sua direção, da sua proteção diante desse quadro que estamos vivendo. Vamos nos cuidar, continue se cuidando, porque o vírus tem avançado muito rapidamente. Então se cuide, use todos os protocolos, né, sanitários, e se possível, quem pode permanecer em casa, trabalhando em casa, ótimo. Quem não pode, continue usando todos os protocolos, fazendo uso para que a gente colabore de alguma forma para que essa pandemia possa terminar. Deus abençoe você. Vamos cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na
produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da